vocês? Desculpa interromper aqui a conversa, mas eu vim trazer uma mensagem de Deus para vocês. Vocês já ouviram falar de Jesus? Não? Mas Ele me enviou aqui para falar com vocês. Nem posso. Nossa história dá início numa terra muito distante, no continente africano, aonde falar de Jesus tinha uma certa dificuldade. Eles não aceitavam. Mas uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, entendendo o chamado de Jesus Cristo, ela era conhecida como Ellen Berhane. Ela ousou fazer a diferença. E ela foi designada para um país chamado Eritreia. O Senhor me disse: vai, abre a tua boca e canta, prega a minha palavra, porque aonde você for eu estarei contigo. Ainda que te prendam, eu estarei com você. E foi isso que eu fiz. E é isso que eu tenho feito. Pelas ruas, pelas praças, eu vou louvando ao Senhor. Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas noites amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou, Jesus. Não demorou muito, e os talentos e dons que Deus concedeu a Ellen Berhane começou a se destacar. E através do louvor, da empatia, da sensibilidade, Ellen chamou a atenção dos jovens. E logo, logo, ela lançou o seu CD. Ficou conhecida, tinha carisma, mas, infelizmente, também chamou a atenção dos líderes do Islã. E deu-se início um processo de retaliação. Um decreto, uma lei, foi assinada com o propósito de prender e silenciar a voz de Ellen Berhane. Ellen Berhane, você está presa por pregar o Evangelho de Jesus Cristo ilegalmente. Presa? Mas eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou falando do amor que me libertou. Ellen Berhane, eu posso te soltar agora. Basta apenas você negar a sua fé. Eu não nego. Pode me prender. Foi você quem escolheu. Por mais de 2 anos, Ellen foi trancafiada num container de metal, minúsculo, sem nenhuma condição humana, sem banheiro, sem comida, sem ver a luz do dia. De dia, um calor insuportável, de noite, um frio mortal. Perdeu sua liberdade. Senhor, mesmo aqui nesse chão, mesmo nesse frio, mesmo diante de tudo isso, Senhor, eu ainda posso sentir Tua presença. Eu sei que o Senhor está aqui comigo e nada pode impedir a minha adoração, o meu louvor. Nem mesmo essas paredes são capazes de segurar a minha canção e eu vou Te adorar, Senhor. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra Ti, não abro mão do céu, mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Ellen Berhane, um decreto foi emitido em função da sua liberdade.
Basta apenas você negar a esse Jesus, assinar esse decreto e serás livre para sempre. Eu não aceito, eu não nego, eu não negocio a minha fé em Jesus, porque foi Ele que me libertou. E se eu assinar esse papel, eu vou ser livre das minhas correntes, mas a minha alma vai ser presa para sempre. Eu prefiro ficar. Ellen Berrane, por causa dessa sua atitude, você terá gravíssimas consequências, sendo espancada até a morte. Naquele dia, Ellen foi torturada, humilhada, violentada, marcas que ficaram pelo seu corpo, a sua mente, o que parecia ser o fim, pois ela havia sido dada como morta. Mas nesse mesmo dia, deu início um clamor, deu início um movimento que rompeu barreiras, oceanos, nações. E todos se levantaram, todo o povo de Deus, toda a igreja reunida, começou a clamar por Ellen Berrane. E diretamente do Brasil, no Rio de Janeiro, especificamente em Marechal Hermes, uma voz clamava assim: Senhor Deus, nosso Pai, nós sabemos que Tu és Deus de perto e Deus de longe. Estamos aqui, Senhor, clamando pela missionária Ellen Berrane, ó Pai, que está sofrendo, Senhor, por falar da Tua palavra, por levar o Teu santo evangelho, ó Deus. Clamamos por ela, ó Pai, intercedendo a Ti, Senhor, que conheces a obra da Tua filha, ó Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, ela seja visitada pelo Teu Espírito Santo e que a voz dela não se cale, Senhor. Que ela continue sendo obediente ao chamado que Tu destes para ela, ó Pai. Que através da vida dela muitas almas ainda sejam alcançadas, ó Pai, nessa missão tão importante, Senhor, que Tu colocaste na mão dela para fazer, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui, Santo Deus, representando o povo brasileiro, clamando, ó Deus, por essa missionária, Senhor, que Tu possas visitá-la nesse momento, ó Pai, sarar as Tuas feridas, recuperar as suas forças, Senhor, e continuar fazendo a Tua vontade na pregação do Evangelho, ó Pai. Sustenta a Tua filha, Senhor, que nós venhamos, Santo Deus, cantar o hino de vitória, em nome de Jesus, confiando, ó Pai, que a Tua providência já chegou ali naquele lugar, ali naquela cadeia, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos, ó Deus. Amém. Depois de muitos anos de sofrimento, cansada, sem forças, enfraquecida, mas mais uma vez Deus fez valer a palavra que diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. E mesmo sem muitos saberem como ela era, a igreja, quando começa a clamar, o milagre acontece. Ainda enfraquecida, mas com a fé inabalável e fortalecida, sabendo que o Deus da provisão estava provendo a tão sonhada liberdade. Senhor, eu estou livre. Eu estou livre, Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não esquece da gente. Obrigada porque Tu és fiel. Mesmo nas piores noites, o Senhor sempre estava ali comigo. Eu Te louvo, Senhor, para sempre eu vou Te adorar, não importa o lugar, a circunstância. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então
a história de Ellen Berrane é verdadeira. Seu exemplo fala muito aos nossos corações. Ellen conseguiu asilo político e hoje ela vive na Inglaterra. Sua coragem, sua ousadia nos faz pensar até onde estaríamos dispostos a ir em prol do Evangelho de Cristo. No nosso país, temos a liberdade de evangelizar. Temos o privilégio de falar de Jesus para os nossos vizinhos, no nosso local de trabalho, numa praça. Mas quantos homens e mulheres de Deus estão sofrendo, passando necessidade e dificuldades? Só que nesse testemunho foi dito que a oração do justo pode em muitos seus efeitos. Toda vez que você dobra o joelho e você clama, toda vez que você oferta, dizima, tudo é empregado em prol do reino de Deus. Será que estamos orando o suficiente? Será que nós estamos nos dedicando o tanto quanto deveríamos? Sabendo que nós temos aqui todo o conforto da nossa igreja, da nossa humilde igrejinha, com esse ar-condicionado, com o conforto da nossa cadeira, com um cafezinho que não cessa, a água à disposição, uma igreja que está sido marcada porque está sempre mostrando o seu banquete, trazendo sempre tudo de bom e do melhor que é possível. E eu te faço esse pedido. O quanto nós temos nos dedicado a orar, porque talvez você diga, mas eu não tenho esse chamado. Mas você pode orar, você pode ofertar, você pode sustentar esse missionário, esse homem e essa mulher que estão se dedicando, que estão expondo, arriscando a sua vida para falar desse Jesus. Nosso pastor Peter falou aqui da diferença de quando o Evangelho muda. O Evangelho muda uma vida, transforma, salva, cura. Mas o Evangelho também muda uma nação. Então, fica essa meditação para cada um de nós. Até onde nós estamos dispostos a ir em prol do Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe.